rapaz, eu tenho mais que me danar todo mesmo, porque agora só ficou um talão de cheque na carteira. A mulher chegou dizendo assim, que vou colocar, mostra aquilo. Vou colocar um negocinho pra você não passar veaco aqui, agora só ficou papel. Cartãozinho, nada, não tem nenhum tostão no bolso. Perdi tudo, não. Não, tá valendo. Não, você tá doido, é seu, rapaz. Vai embora, vai, some daqui antes que eu me arrependa disso. Vem comigo, Minas Gerais. É a melhor tarde do mundo pra você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por vocês terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. A partir de agora, hoje é dia 29 de dezembro de 2019. Vamos embora, hoje é 30? Rapaz, o ano tá passando. Chegou, o ano tá passando. É isso aí. Vem comigo, Minas Gerais. A equipe toda preparadinha para a partir de agora nós entregarmos para você as notícias de Minas Gerais. Vamos lá? Vamos trabalhar? Agora são 12h39. 12h39, meu zoinho tá pequenininho já. Vem comigo. No programa de hoje você vai ver que 2 ônibus foram incendiados aqui na região metropolitana da capital. Começou. Geralmente isso acontece em janeiro. O sururu começou. Pode pegar a retrospectiva aí do ano passado. Hein? Tá aí, ó. Tá? Um episódio aconteceu no bairro Goiânia, aqui na capital, e outro em Esmeraldas. Já eu conto pra você os detalhes desse sururu aí, mas começou a queima de ônibus aqui na capital dos mineiros, na região metropolitana. Daqui a pouco nós vamos discutir sobre isso. E você vai ver também que uma mulher teve o carro roubado por 2 bandidos. A vítima reagiu e foi agredida pelos criminosos. Daqui a pouquinho eu também trato disso para você. E quem sabe hoje o ministro Marco Aurélio não está assistindo a Alterosa Alerta pelo Facebook, pelo Facebook, aqui tem book, tudo de book, e não presta atenção no que eu vou falar para ele. Daqui a pouquinho eu trago para você. Tá aí, ministro, só uma palhinha pro senhor. Vê se essa senhora aí merece algum respeito da parte do senhor. Hein? Da sua parte, não vou te chamar de você, não. Vê se merece uma palhinha. Põe de novo aí, Mitinho. Essa senhora tá aí sendo roubada, 2 bandidos. Réu confesso, tá aí, ó, identificação perfeita de quem são os bandidos. Pergunta o senhor se eles também merecem esperar o processo ser julgado. Hein, ministrão? Porque o recurso é obrigatório. Ah, te catar, Marco Aurélio! Um homem foi preso suspeito de esfaquear a própria mulher após uma tarde de bebedeira. Quem salvou a vítima foi um vizinho do casal. O crime foi na minha queridíssima Ribeirão das Neves e eu trago o destaque para você agora. Vem comigo. O Washington foi quem socorreu a mulher que foi esfaqueada pelo marido, no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves. Ele é vizinho do casal há 10 anos e conseguiu socorrer a vítima. Se falar que isso é verdade, não deu nem para ver o que aconteceu não, porque eles beberam aí o dia inteiro aí, não estava tonto nem nada. Aí entraram para dentro, eram umas 10 horas mais ou menos da noite. Daí uns 5 minutos ela chegou aqui pedindo socorro, gritando, toda desaguentada, seminua. O crime aconteceu na noite de sábado e chocou os moradores porque o casal tinha um relacionamento tranquilo. Mas esses são uns casal que você não vê eles brigando, você não vê eles discutindo, tem uns desentendimentos de casal normal, mas não deu para entender por que aconteceu isso com ele, não. Parece que ele deu um surto, alguma coisa. Segundo os moradores, o casal estava sentado aqui, tomando uma cervejinha em frente à casa deles. De repente começou a discussão. Eles entraram. Lá dentro, o rapaz pegou uma faca e golpeou a mulher várias vezes. O homem tentou fugir, mas foi preso em flagrante próximo dali mesmo. Perfuração, não informaram quantas perfuração, só que não atingiu nenhum órgão. A situação grave e ele foi preso em flagrante, né? Gente, eu comecei falando essa matéria e o assunto era bebedeira, né? Não era isso, diretor? Como é que tava na cabeça aí que eu esqueci aqui agora? Tava tomando um goró, bebendo. E aí a gente já sabe que esse maldito álcool, ele destrói famílias, ele destrói ocasiões, ele destrói episódios, ele destrói a vida da pessoa. E é muito importante que a gente comece a enxergar esses momentos. Vou só beber um pouquinho. É nesse pouquinho que se perde juízo e que sem juízo se faz muita besteira, inclusive pratica crimes. Tá? Daqui a pouquinho o doutor Ricardo Faria vai estar comigo aqui, no Doutor Saúde, falando um pouco dessa questão de álcool e festas. A gente acha que é brincadeira, a gente acha que é inerente, né? Vem aí, vamos tomar uma. Não. Tem que entender um pouquinho o que vai acontecer. Daqui a pouquinho o Ricardo Faria está aqui comigo, tá, Minas Gerais? Vamos lá. Gente, uma idosa de 79 anos terminou com um homem de 59. Como é que é? Ele terminou o relacionamento. Ele, inconformado com o fim do relacionamento, causou um acidente de propósito
pessoas ficaram feridas e 7 motos foram atingidas. Estou sem atenção, vamos lá, na tela. As imagens revelam a confusão que esta rua, no centro de Poços de Caldas, se transformou. Um emaranhado de 7 motos e um carro se formou e ficou difícil entender o que havia acontecido momentos antes do acidente. De acordo com a Polícia Militar, tudo foi causado por conta de uma briga de casal. Uma idosa de 79 anos dirigia o veículo. No carona estava o companheiro dela, um homem de 59 anos. Eles tiveram uma discussão. Ele, de acordo com a polícia, inconformado com o rompimento, teria dito que causaria um acidente e tentou assumir a direção. Em seguida, houve a batida. A PM foi acionada após o acidente envolvendo as motocicletas e o veículo. A princípio, que a gente colheu das testemunhas da vítima e das duas vítimas que estavam dentro do veículo, seria que o casal teria discutido dentro do veículo, no momento em que a condutora perdeu a direção e veio a colidir com as motos. Felizmente, ninguém ficou ferido, nem os condutores, nem ninguém que estava na calçada ou nas motocicletas. Ficou somente o dano que ocorreu aí às motocicletas e ao veículo. 7 motos foram atingidas durante o acidente. Para a polícia, o carona disse que tentou apenas controlar o veículo. Mas uma testemunha afirmou aos policiais que viu uma discussão e o carona partindo para cima da motorista. A condutora disse pra gente que ela tem seguro, mas os dois também estão sóbrios, não houve injeção de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância. Foi mesmo decorrente da discussão e da desatenção no trânsito. Aí você vê, sem a canjibrina aconteceu isso, mas a gente vai ver bêbado. Sem a marvada aconteceu esse estrago todo aí, imagina se tivessem bêbado. Venha lá, discussão entre pessoas, idosos, eu estou me sentindo idoso com 48 anos. Eu estou me sentindo idoso, essa é a verdade. A discussão entre duas pessoas termina em acidente, 7 motos são atingidas. A conjugação da desatenção, que foi o que disse o policial, desatentos ao trânsito, mas também motivar, eu vou causar um acidente. Precisamos mudar nossa expectativa, galera. Precisamos mudar, hein? Um homem matou a própria mãe e o irmão e depois tirou a própria vida pulando da janela do quarto andar. A polícia investiga o que teria motivado esses homicídios. A possibilidade que tenha sido um surto ainda não foi descartada. A moda do surto. Fala. A ocorrência policial dizia se tratar de uma tentativa de suicídio, mas quando os agentes chegaram no local, a surpresa, 2 corpos, o de uma mulher de 60 anos e de um homem de 40, mãe e irmão do agressor. De acordo com a polícia, após matar a família, ele se jogou da janela do prédio. No local do crime, os agentes ainda encontraram um senhor de 90 anos, pai do agressor e irmão do proprietário do imóvel. Ele não sofreu agressões. Agora a perícia deve apontar por quanto tempo os corpos ficaram ali. Quem conviveu com ele não imaginava algo tão perverso. Hoje nós conversamos aqui embaixo, por volta de 1h30. Saí para a rua, quando eu voltei, já me encontrei com essa situação. Ele em cima da sacana. Fazer o que de comentário sobre isso? Não sobrou ninguém. Se houvesse a menor chance de uma explicação, ainda assim não seria possível. Não sobrou ninguém. Matou mãe, matou irmão e se joga do prédio. E aí? Surto? 2 ônibus foram incendiados na região metropolitana de BH. Em um deles, no bairro Goiânia, aqui na capital, esse episódio se registrou. O outro incêndio foi registrado na cidade de Esmeraldas. Em ambos os casos, os bandidos deixaram uma carta com os motoristas. A temporada de queima-ônibus começa na região metropolitana da capital. Fala aí. Era por volta das 10 horas da noite, quando o ônibus 5503, da linha Goiânia, Vila São José, foi incendiado. Os moradores ficaram assustados. Os bombeiros chegou, mas não está tendo como entrar lá no meio, lá perto, porque a rede elétrica está arrebentando. Esse morador, que não quis se identificar, estava na hora do incêndio e contou como tudo aconteceu. Aí veio o ônibus parado, todo mundo descendo aqui, uma correria danada. Tem até uma senhora de idade chorando, só. Deu até dó dela, aí de repente eu já vi fogo, até eu também cheguei a correr, né? E o que restou por aqui foi essa cena de destruição. A fiação elétrica ficou completamente comprometida e, segundo informações dos moradores, toda a região está sem internet. Agora, uma informação importante. Aqui tem um galão que foi provavelmente utilizado
para o cometimento do crime. Eu cheguei a ver só um, mas tinha dois do lado do ônibus. Como é que eles estavam? Eles estavam todos com a camisa amarrada na cara para demonstrar quem era. O motorista falou à polícia que foi rendido por 3 homens. Um deles estava armado e o outro encapuzado. Eles atearam fogo ao coletivo e deixaram um bilhete com o motorista. O conteúdo da mensagem não foi divulgado. Dona Maria mora bem em frente ao local do incêndio e se assustou com fogo na sua janela. E depois que eu vi a zoeira assim de gente na rua, parecia que era briga, aí depois que eu abri a porta do meu quarto, vi o lado do motorista, deu aquele estouro assim e pegou fogo. Aí eu falei, ô meu filho, ô Rony, o ônibus está pegando fogo. Aí quando eu cheguei aqui na rua, estava cheio de gente, dos passageiros. Já em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, o ônibus da linha 6400 também foi incendiado. O motorista contou à polícia que foi rendido por 6 jovens, aparentemente menores de idade. Eles entraram no ônibus e o renderam com uma faca. Em seguida, derramaram um líquido inflamável no coletivo e atearam fogo. Mas antes de fugir, eles deixaram um bilhete com a seguinte descrição: aviso represália dos manos, da PPP-1 e PPP-2 cadeia. Essas penitenciárias ficam na cidade de Ribeirão das Neves. E aí que tá, Minas Gerais. A gente mais uma vez começa a registrar, como eu sempre digo, um calendário de episódios. Um calendário. Começam agora as restrições internas de visita, né? Quem não recebeu indulto, quem não saiu. A necessidade do princípio do ano começar a colocar fogo no assunto vem à tona e a queima de ônibus é o primeiro sinal da tentativa. Não vai dar certo. Não vai dar certo esse ano, como deu nos outros anos para eles. É a tentativa para os bandidos de buscarem protagonismo. Nós não vamos dar esse protagonismo. Só vamos registrar o episódio porque a matéria é assunto, é fato. Mas serve mais para a assessoria de comunicação do governo, das polícias, para evitar que isso aconteça antes. Mas em acontecendo, que sejam presos e que eles sejam condenados a pagar pelo dano que eles produzem. Eu me lembro que noticiei isso há um tempo atrás, um ônibus desse demora 6 meses a ser colocado praticamente em funcionamento e custa 400, 500 mil reais. Olha o tamanho do prejuízo que um bobão jogando fogo... Né? E o seguro não cobre o prejuízo, a Cetra informa. O seguro não cobre, porque não foi acidente, foi uma coisa motivada, né? Então, nesse ponto, total solidariedade. Primeiro, aos motoristas, auxiliares e às pessoas que estavam frequentando ou utilizando esse ônibus. Segundo, a nossa solidariedade às empresas que são obrigadas a amargar esse prejuízo aí. Olha, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi atropelado enquanto caminhava sobre a calçada. Acontece que a vítima era um bandido que havia acabado de praticar um crime. Pablo Thiago, primeiro, boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. É exatamente isso que aconteceu, Stanley. Me conta. Pois é, o motorista estava lá observando a situação. De repente, os bandidos entraram e roubaram uma padaria. Então, aquela sensação que a gente tem de fazer alguma coisa, né? Esse justiceiro, Stanley, foi atrás dos bandidos. Repare bem, Rapaz! Ele foi até atingido, Stanley. Ele foi até atingido no glúteo, mas mesmo assim, ele foi atrás desses bandidos. Houve total perseguição. A gente repara nas imagens aí que os bandidos conseguiram evadir do local, infelizmente. É uma notícia até triste. Mas olha só, esse aí voando é um vagabundo, Stanley. Ele conseguiu atingir com o carro esse homem, mesmo depois dos bandidos terem atingido com um tiro. Eles revidaram contra esse homem que estava na fuga aí tentando alcançá-los. Mas infelizmente eles conseguiram fugir do local e vaso ruim não quebra, né? Olha lá, o bandido levanta e corre do local. Rapaz, se sou eu que encosta em mim o retrovisor de raspão, tem fratura múltipla dos ossos. Com certeza. Se sou eu, traumatismo craniano e sem reversão. Foi que eu Mas disse quando que é o vaso bandido, ruim o não cara quebra. joga ele pro alto, parceiro. E sobrevive, hein? Cai em pé, não é isso? É igual o gato. Sai com o produto do roubo na mão, olha lá. Exatamente. Ô, Vale. Será, rapaz, que não tem jeito de dar um pouquinho de sorte desse boêmio pra mim, não, hein? É uma notícia triste, né, Stanley? O rapaz, ele foi tentar ajudar de alguma forma, igual eu falei no início, que é um sentimento de revolta que a gente tem perante a um crime que a gente vê cotidianamente, né?
mas infelizmente nesse caso aí não deu certo e os bandidos obtiveram êxito. Não pode fazer, né? Não pode, né? fazer, não pode fazer. Óbvio que não. Errar o cara não pode. Hein, ó? O erro Pode dele, fazer. O erro dele foi ter também, né? Revidado. Não pode fazer um negócio desse. O alvo tá paradinho, você erra ele, velho. Fiz! Daqui a pouquinho eu vou começar a apanhar. A pista tá incentivando atropelamento. Não. Óbvio que não. Tá certo. Mas se vai esperar, tu pé direito. É verdade, tá certo. Aqui, põe aqui de novo a tela, velho. Ah, o cara tava na mira, rapaz. Uma frente inteirinha de um palhozinho. É um palhozinho, né? É o Meriva, é. Então tá certo. É Meriva não pode machucar muito. Não pode amassar o Meriva, não. Por isso que ele fez isso. Vem comigo, Minas Gerais. Ô, Pablo, vem cá. Antes, Pablo. Pois não. Vamos fazer uma homenagem à Dona Maria da matéria anterior. Ô, rapaz. Põe pra mim de novo aí a Dona Maria da matéria do ônibus, ô Miltinho. Isso, Maria das Graças, aposentada. Dona Maria das Graças. Isso. Assiste ao Alterosa Alerta sempre, não é isso? Isso, exatamente. A moradora do bairro Goiânia, ela fez questão de falar, pelo amor de Deus, manda um abraço pro Estela, essa senhora aí, que nos assiste muito bem, que inclusive estava assistindo Silvio Santos no momento da situação do incêndio aí. Então, assim, ela é nossa fã, Estela, e com muito carinho que a gente retribui aqui, com gentileza passando as notícias, estando aqui à frente das notícias do Estado, né, Estela? Mas ela disse que te ama de coração. Dona Maria, eu recebo o carinho da senhora, em nome da minha equipe, que sem eles eu não sou ninguém, e não sou ninguém mesmo sem ninguém, mas sem a minha equipe sobretudo, né? Mas eu recebo o carinho da senhora e peço à senhora encarecidamente que dentro da nossa possibilidade aqui, a senhora possa nos receber aí, não só a mim, mas todos que trabalham diretamente comigo, para que a senhora possa entender que o grande protagonista de quem faz televisão é o telespectador. O grande protagonista, a grande estrela de quem produz, de quem trabalha com televisão, é quem está do lado de lá da tela. Que aqui, para nós, é uma sequência de episódios, é um roteiro, não é isso, Pablo? Isso, exatamente. É um roteiro. Mas a emoção é você que está do outro lado, é quem sente. Então, Dona Maria, em nome da equipe do Alterosa Alerta, da equipe da TV Alterosa, saiba disso. A senhora é que é a grande estrela aqui, não obstante o episódio não ser razoável, colocar o fogo no ônibus, né? Sim. Mas só de ver o rostinho da senhora, a gente fica super feliz, não é isso, Pablo? Com certeza. E a emoção que ela nos recebeu faz a diferença. Não, se fizer um cafezinho, um bolinho de chuva, nós vamos lá. Ah, eu tava esperando, né? Não? Eu ia entrar, E um arrozinho com piqui? Ou vai rolar, não vai? Vai. Sexta-feira. Vem pra cá, rapaz, é mulambo. Uma operação contra o tráfico de drogas terminou em tiroteio em uma cidade turística. Os policiais militares foram recebidos a bala e reagiram. A própria polícia filmou a ação. Drogas e armas foram apreendidas e um traficante tatu foi tirado de circulação. Confira o momento da prisão agora, inusitado. Vem comigo. Um confronto intenso. Depois da troca de tiros, os policiais conseguiram chegar à parte mais alta da comunidade. Lá, encontraram uma construção abandonada, frequentemente usada pelos criminosos para observar a região. Mas o que chamou a atenção foi esta cena. Um homem escondido dentro de um buraco. Levanta devagar com a mão pro alto. O suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi preso. Ele não estava armado, mas próximo ao buraco, onde ele estava, os policiais encontraram armas, drogas e radiotransmissores. Durante a operação, carros roubados também foram recuperados. Nos últimos meses, a violência em Angra dos Reis cresceu muito. Brigas entre grupos criminosos e confrontos com a polícia se tornaram frequentes. A insegurança na cidade, que é um dos principais destinos turísticos do estado, é cada vez maior. No último dia 15, após uma outra troca de tiros, 7 corpos foram abandonados em um caminhão às margens da rodovia Rio Santos. Com foco nos serviços sociais para a população, o governo do Rio anunciou até o fim de janeiro a implantação de 3 unidades de polícia pacificadora nas favelas ocupadas pelo tráfico. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é um caso que precisa ser estudado e precisa ser trabalhado com muita propriedade, né? Coloca as imagens de novo. Primeiro, nós temos uma dificuldade muito grande na falta de infraestrutura para as forças de segurança e, por que não dizer, um alto índice de corrupção dentro dessas forças de segurança. A maior prova disso é a ascensão, é o crescimento vertiginoso das milícias. Mas o repórter Tatu vai comentar sobre o bandido Tatu.
A repórter é Marcelo Pires, né? Ele que saiu. Não, você também, Pablo. Você também, Pablo. Eu tenho experiência sobre isso. É, você também, meu filho. Eu tenho experiência. Não são poucas, não, né? Ih, rapaz, e se for pro lado de Esmeraldas, Sabará, vai ter muito buraco pra esconder, viu, senhor? Lá em Sabará. Ih, Sabará nem se fala, né? Ô, prefeito. Nem se fala. Se nós tivermos que fazer uma novela, uma encenação de gente no buraco, nós vamos pra Sabará. Vai. Né? Sabará é o lugar, é o ponto. Tá escolhido a locação. Tá eleito. Olha lá, olha o tatu. E tá no nível brando comparado a Sabará, hein? Esse buraco aí. Rio de Janeiro tá assim. Na verdade, olha pra isso, rapaz. Como é que a polícia vai descobrir o boêmio dentro do buraco? Você tá doido. Põe aqui na tela, meu filho. Eu tenho visita aqui no estúdio. Põe aqui olha pra isso. Ei, doutor, olha lá. Olha lá. Olha onde é que tava um. Volta a imagem, menino. Rapidinho. Olha lá. Não tem nada, não tem nada. Se colocar uma flauta assim, parecendo uma repente, olha lá. É o bandido tatu. A Secretaria Municipal de Educação de BH estendeu o prazo de matrículas para quem perdeu o cadastramento escolar ou não efetivou a matrícula. Pablo, prestação de serviço. Pois é, Stanley, o objetivo é regularizar as matrículas para o próximo ano, né? As inscrições, elas terão esse prazo para o recadastramento, estarão abertas no período de 23 a 31 de janeiro do próximo ano, nas diretorias regionais de educação. Bom, já que aqueles que fizeram o cadastramento, mas não efetivaram a matrícula, terão uma nova oportunidade para fazer esse procedimento, do prazo de 13 a 20 de janeiro. Outra informação que não pode deixar de falar, Stanley, que os candidatos que não comprovaram o endereço e não efetivaram a matrícula, neste período de 13 a 20, eles não vão poder dar seguimento aí e ser encaminhado para o sobrecadastro. Então, vamos lá, gente. Você que tem filho para ser matriculado nas escolas, por favor, providencie toda a regularização imediatamente, né? Para que nós possamos começar o ano letivo com as crianças devidamente matriculadas, com o ano letivo funcionando normal. Porque também começa o mimimi, com todo respeito, a questão das greves, paralisação. Então, a parte dos pais precisa ser feito com urgência e com todo zelo. Está na hora de buscar a minha minerada todinha para poder fazer o Alterosa Alerta comigo. Então vamos fazer isso? Vamos lá? Vem! A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Para todos que estão estavam acompanhando o Alterosa Esporte com a Bebel e a Bancada Democrática. Agora segue comigo, segue com a minha equipe. Vamos atualizar você. Atualizar, sabe com o quê? Com as principais notícias de Minas Gerais. Como é que foi o seu final de semana aí? Hein? O pessoal ficou todo mundo na manguaça, e aí viraram esse Stanley, o que você estava fazendo? Trabalhando. Isso não é possível. Você não é o cara da televisão, você não é aquele cara... Trabalhando. Entendeu? E amanhã, se Deus ajudar e o meu diretor permitir, eu vou mostrar para vocês que eu pego no pesado. O Ademir Santos, tá me assistindo agora lá de Varginha, garganta demais. Tá, Ademir? Tô falando com você, dedo em riste. Não tem uma postagem do Ademir Santos, que é o âncora do Alterosa Alerta lá em Varginha, não tem uma postagem dele trabalhando. Do Ademir só tem ele comendo comida magra. É pescoço de peru, é mocotó de boi, é papada, é frango com quiabo. Eu, Ademir, coloquei o celular pra provar que aqui, meu filho, aqui sim é inchada nele, que você quer ir. Amanhã eu mostro, tá? Faz seu vídeo aí, ô Ademir, manda pra mim. Ô, Pablo, Thiago. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. O meu final de semana que vem só não vai ser tão difícil quanto esse agora. Sim. Que eu acabei de ganhar gratuitamente Mão de 4 obra. auxiliares. Rapaz, eu tô bem avaliando esse desafio, viu? E eu, retardado que sou, 4 auxiliares. Porque, na verdade, eu vi o seu vídeo Olha o na presente, rede social. Eu Ah. pude comprovar a veracidade daqueles 30 segundos de ação. Sim. Né? Deixar bem claro que foram só 30 segundos de vídeo. A gente não tem informações se a situação prossegue após aquele vídeo, né? Então esperamos que sim. Vamos ver sua performance no próximo final de semana. Né? Vamos ver uma ova. Você vai fazer e vai ver como é bom. Entendeu? E eu vou mandar separar o curral assim uns 3 dias sem limpar. Mas vai rolar o franguinho com o piqui, né? Vai sim. Tá pronto. Até fica perdendo o piqui lá em casa. Hein? Ô, Pablo, vamos tocar nosso barco, você tá ao vivo, me chama a qualquer momento, ok? Combinado, comandante. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês, agora 1h03. A gente tá, hoje 30, a gente tá se preparando para as festas, né, gente? Essa preparação para as festas me mostrou ontem, quinta-feira, e mostrou ontem, como é que as estradas estão terríveis. Eu parei num posto de Polícia Rodoviária Federal para conversar um pouco com o policial federal
e ele perguntei a ele se ele tivesse que elencar qual é o pior causador dos acidentes. Eu achei que fosse falar de o carro que não é cuidado, estrada que está chovendo. Não, ele falou álcool. Álcool. Esse recorte da época do ano, do dia 20 de dezembro até 5 de janeiro, o grande vilão das estradas, o grande vilão da história é o álcool, a ingestão de bebida alcoólica. Eu quero provar isso para vocês, quero discutir isso com um especialista que está aqui comigo já. Porque um acidente terminou com a morte de 3 pessoas da mesma família. Olha só, um acidente, 3 pessoas da mesma família. A motorista do carro onde estavam os familiares fugiu do local. Ela não tinha carteira e estava com suspeita de embriaguez. Coloca na tela para mim, vamos ver? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Siena contou que seguia sentido Nova Serrana-Pitangui quando viu um Uno parado no meio da pista. Ele não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo. Testemunhas indicam que o Fiat Uno foi fazer uma conversão na rodovia e o motorista do Siena relata que não haviam luzes, que estavam com os faróis apagados, por isso ele não viu o Uno fazendo essa conversão. De acordo com a polícia, 5 pessoas estavam no Uno. 2 adolescentes de 14 e 15 anos e uma mulher de 40 morreram. Uma outra passageira de 13 anos foi levada para a UPA de Nova Serrana. A motorista, que não tem carteira de habilitação e estava com suspeita de embriaguez, fugiu do local do acidente. Após a chegada da perícia, o pessoal identificou indícios de uso de bebida alcoólica, porém isso será confirmado pela perícia técnica. No Siena estavam 4 pessoas, sendo que 2 tiveram ferimentos leves. Pois é, e aí a gente começa a discutir com vocês agora, 1h05, segunda-feira, amanhã já é 31, as festas de virada de ano, aí começa a ter o problema da 31, terça, quarta, quinta-feira o pessoal tem que voltar, porque acredite você ou não, meu amigo, minha amiga, não vá se assustar com o que eu vou te dizer, dia 2 já tá valendo de novo. Dia 2, aquele migué que você deu no pagamento das contas, dia 2 cai, começa a valer. E aí não adianta nem falar, mas ontem foi feriado, nada, dia 2 começa. Água, luz, telefone, IPVA, IPTU, escola de menino, remédio, farmácia, cartão de crédito, dia 2 tá valendo. Então, com essas considerações, pense em fazer uma virada de ano mais razoável. Mais razoável, porque o pessoal acha que chegou essa época, tá liberado para tomar tudo, tá liberado para fazer tudo, e a verdade é que não é bem assim. Quem vai começar comigo é meu querido doutor Ricardo Faria. Doutor Ricardo, chega para cá. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Foi de festas? Só viu, trabalhando. Trabalhando, eu Tava vi. conversando com o senhor João, o pai do senhor tá aqui, ó. Senhor João, seja muito bem-vindo. A casa da SBT é sempre do senhor aqui, seja muito bem-vindo. Mas o Tiago já está levantando a suspeita aqui, doutor Ricardo, o Pablo Tiago, de que aquilo ali foi uma montagem. Não foi, não. O senhor vê como é que eu tenho inimigos aqui junto Tirando comigo. leite. Aí, Pablo. Você está achando que foram só 30 segundos de vídeo? Mas segundo informações, há testemunhas aí, a gente está averiguando, Stanley. Não tem testemunha não, pô. Tinha 2 funcionários trabalhando comigo. Esse é tirador de leite. Mas funcionário não conta, né? Agarrado lá no tempo, na teta da vaca. Tem interesse na causa, né? Funcionário tem interesse na causa. E você duvidando da integridade da minha postagem, que nem minha foi de Felipe. Vamos avaliar. Aqui, como é que está a sua programação, doutor Ricardo, tá aqui com a gente? Do final de ano, dia 31 para 1º. Como é que está a programação? Fogos, né? Sim. Os tradicionais fogos, vai acontecer, final de ano, aquela virada, né? Sim. Vai ter aquela comemoração, mas no final de semana que vem estarei em uma fazenda, me deleitando ao descanso, né? Tá. Com tudo pago. Brenda Viana não bebe. Não bebe, graças a Deus. Você também não bebe. Barato, o custo dela é muito barato, né? Já o pré-requisito do relacionamento. Você também não bebe? Não bebo. Então, o assunto aqui não é para você, porque mas você é um bom cabe exemplo. também o consumo inadequado, talvez, de um refrigerante, outra bebida que possa alterar. Um vinhozinho sempre tem nesse ano, não tem jeito. Além de ser cara de pau, ô bombom. Obrigado, Pablo. Valeu. Doutor Ricardo, a gente estava discutindo aqui antes. Sim. E no final de semana, viu, Minas Gerais, a gente ia falar, a nossa proposta era tratar com você sobre obesidade, sim, sobre comilança. Mas o doutor Ricardo disse, Stanley, olha só, a galera entorna um pouquinho mais nesse período agora, né? E eu me lembro isso, daqui a pouquinho, eu me lembro, porque no ano passado eu optei por voltar da minha folga no dia 29.
e estava em Corumbau, na Bahia. E vim de carro com a família, muito tranquilo. O que eu vi de acidente inexplicável, para mim, aquela primeira vista, eu fui vendo depois, acompanhando os noticiários locais e fui vendo 90% embriaguez ao volante. Eu quero conversar agora, o doutor Ricardo está comigo, mas é com o nosso quadro que está à disposição de vocês toda segunda-feira, que é o Doutor Saúde com o Ricardo Faria. Isso aí. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, doutor Ricardo, agora já com o nosso quadro na tela, eu vou tomar só um pouquinho no dia 31. Dia 1º eu estou apto para dirigir, já posso enfrentar a estrada, já posso voltar para casa, posso andar 500 quilômetros? Minas Gerais está com o senhor. E, gente, olha, Stanley, a gente precisa de primeiro entender quais as causas dos acidentes de trânsito. Né? A gente for fazer aqui, recapitular a nossa legislação brasileira, né, que trata do o Código Brasileiro de Trânsito, né, são 3 os fatores que geram, né, os acidentes do trânsito. Você já falou isso aqui várias vezes. Exato. Imperícia, imprudência e negligência. O ato de dirigir, né, ao volante, dirigir embriagado, é um sinal de imprudência. E se a gente for levar em consideração o nosso código, isso é uma infração gravíssima, gera uma multa de R$ 1.915,40, suspensão do direito de dirigir por pelo menos 1 ano. Se reincidir, essa multa dobra o valor. Então, essas são as complicações, né, do ponto de vista legal. É administrativo. Administrativo. Assim, né? Mas é importante dizer, porque isso... Sem dúvida. Né, é todo um prejuízo. A parte que mais dói é o bolso. Né? A parte que mais dói é o bolso. Né? Você ter aí uma multa nesse valor, né, é impressionante. Mas o álcool, como que ele age no nosso cérebro, Stanley? O álcool é uma droga psicoativa, né, que age no sistema nervoso central, né, trazendo uma depressão. Deprime o sistema nervoso central. Portanto, ele causa toda, né, uma dificuldade nas nossas habilidades motoras. Tira a nossa capacidade. Tira a nossa capacidade, nosso tempo de reação, os nossos reflexos ficam prejudicados. E isso traz um prejuízo para quem está dirigindo ao volante embriagado. Então, isso pode trazer também sonolência. E olha, para você ter uma ideia, Stanley, né, quase 15%, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, um dado mundial, 15% dos acidentes de trânsito estão relacionados, né, ao álcool. Diretamente ao álcool. No Brasil, esse número chega a 18%. Olha que loucura. Olha que loucura. E tem outro, o Milton estava separando para mim imagens de uma matéria que a gente deu semana passada, de um caminhoneiro que foi preso, né, foi apreendido, foi preso. Está aqui, ó. Ele estava completamente embriagado. Ou seja, existem até alguns colegas nossos que dizem, não, pode ficar tranquilo, rapaz, comigo no volante não tem problema não. Bêbado. Bêbado. Isso não é verdade. Isso traz um prejuízo, como eu disse aqui, nas nossas habilidades motoras e não existe super-homem. Né? O álcool vai atuar, né, deprimindo o sistema nervoso central e o ato de dirigir fica comprometido. Ele coloca em risco a sua vida e a vida dos demais. Mas uma pergunta que eu faço para o senhor, eu não sei se esse dado, é claro que deve variar de pessoa para pessoa, mas quanto tempo deve ser observado por quem ingeriu a bebida para que ele possa assumir um volante ou qualquer outra atividade que dependa de total controle dele? Stanley, num indivíduo rígido, com todas as suas, saudável, com todas as suas funções hepáticas preservadas. Fígado funcionando. Né, a fisiologia, o metabolismo do álcool, né, o organismo, né, o fígado, ele gasta aí cerca de 1 hora para poder metabolizar 10 ml de álcool. Então, para ficar fácil para a população aqui entender, se você tomou uma latinha, né, o organismo vai demorar aí cerca de 1 hora para poder metabolizar e aquele efeito, né, sair do corpo da pessoa e a pessoa conseguir ter, né, a condição de dirigir. Doutor, é muito importante, eu não vou perder a piada de jeito nenhum. Você não dirige esse ano mais. E você não dirige esse ano mais. Tá? Você faz a conta de novo. Cerca de 10 ml. 10 ml. 2 taças de vinho, 1 lata de cerveja, cerca de 1 hora. A estrada tem que ficar vazia. Por quê? O Stanley, a gente tem que entender agora que, né, com o advento da lei seca, né, que eu acho que é uma vitória enquanto sociedade, a gente teve uma redução de 14% dos números de acidentes de trânsito, precisa ainda de aprimorar mais, ter mais fiscalização, enfim, mais campanhas de conscientização, mas a lei seca, ela estabeleceu agora a tolerância zero. Portanto, não pode ter nenhuma gota, né, de álcool, nenhum grama de álcool
presente do sangue. E esse caminhoneiro estava com 1,47. Nossa. Olha que loucura. Loucura. Né? Aí esse cara mata a minha família, mata a família do mineiro, porque ele está transitando pela estrada, achando, como o senhor disse, que ele é o super-homem, que ele pode dirigir, não pode. Não pode. O ideal, na minha concepção, é que a pessoa saiba que, se ela não é para ninguém parar de beber agora, não, mas vai ingerir agora, marque o retorno para daqui a 2 dias, 3 dias, porque você coloca todo mundo em segurança, inclusive os outros. E se for beber, né, e for celebrar o fim de ano, né, utilize o táxi, utilize os aplicativos. Né, enfim, a gente tem outras opções, né, e preservar a vida é um bem maior, é fundamental. Né? Doutor, eu queria pedir ao senhor o seguinte, para quinta-feira, encontro marcado nosso de novo? Encontro marcado. Podemos marcar? Vamos falar sobre o quanto que o boêmio come. É verdade. Come, tá? Aquele torresmo lá de La Sance, nem pensar. Mas eu queria que o senhor trouxesse para nós na quinta-feira, que já vai ser pós-festa, claro, né? Quais são as possibilidades que a pessoa tem para poder sair fora da ressaca alcoólica e da ressaca de gordura, de proteína. Vamos falar um pouco dessa questão envolvendo o pós-festa. Quais são os cuidados que se deve ter? Vamos sim, vamos falar desses fatores de risco. Isso. Né, fundamental, mudança de hábito de vida, o ano está começando, então vamos propor aqui um planejamento saudável. E a gente podia começar a falar, o grande mote do quadro é orientar as pessoas, sobretudo nas transformações. Vamos falar um pouquinho da obesidade? Vamos sim, vamos falar. E aí o senhor senhor prepara uma matéria legal para a gente, para poder trazer aqui na segunda-feira que vem. Na próxima segunda a gente fala sobre obesidade. E nós vamos colocar na quinta-feira para você aí, acho que quinta-feira dá tempo, o número do Doutor Saúde para que você possa mandar para nós as suas perguntas, tá? E a gente poder, através da equipe do Dr. Ricardo Faria, responder para você as suas demandas. É isso aí. Marcado? Stanley, meu chefe. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo mundo. Um abraço grande para todo mundo, abraço no paizão, nos irmãos lá. Todo mundo. No Vinícius. Pro Vinícius. Vinícius, um abraço para você aí. Deixar um abraço também, Stanley. Por favor. Me cobrou aqui. O Moacir Taxista. Ô, Forte Moacir. abraço, viu, Moacir? Nosso amigo. Obrigado mais uma vez. Vai com Deus, meu irmão. Deus. Felicidades. Obrigado por ter tirado o senhor do conforto lá hoje, hein? Tamo junto. Vem cá, Minas Gerais. Olha, 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente de barco na represa de Furnas. Agora, parentes sofrem uma perda. Foram para lá para poder se divertir, distrair. E agora tá todo mundo chorando. Vamos ver. Perdi minha mãe faz 2 anos. Agora meu pai também. Como que eu vou chegar lá em casa sem meu pai agora? O desespero de Nilza e da família era muito grande. Ela perdeu o pai, Sebastião Gomes, de 73 anos, as 2 primas e irmãs, Silvanete Reis e Celice Barbosa, e as sobrinhas, de 8 e 5 anos, no acidente de barco, na região que fica entre Guapé e Carmo do Rio Claro. Na embarcação, de acordo com a mulher, estavam além das 5 pessoas, mais o marido de Silvanete e 2 cachorros. O Paulo estava com eles na canoa. E aí a canoa encheu d'água. E o Paulo falou que a hora que a canoa começou a encher d'água, vindo meu pai acelerar para a canoa e chegar mais rápido para ela não encher d'água, o pai diminuiu a velocidade. Do pai ter diminuído a velocidade, ela afundou. De acordo com familiares, as vítimas fundaram o barco próximo àquela galhada. Um dos homens que estava no barco conseguiu nadar até aqui, neste local onde estão essas pessoas. Uma das mulheres se afogou no local e veio parar mais ou menos aqui onde nós estamos, neste ponto aqui desta ilhota. Já uma segunda mulher, ela ainda conseguiu dar algumas braçadas, só que afogou próximo às margens aqui dessa ilha. Seu Sebastião e as 2 crianças, juntamente com o barco, afundaram. Que eu cheguei lá na beira da água, eu gritava para ele sair da água. Falava, pai, sai daí, pai, pelo amor de Deus, pai, não deixa nós não, pai. E as 2 meninas lá na beira do barranco. A Nete na beira do barranco, a Celice na beira do outro. A mim me cabe, a mim e a minha equipe, a nós nos cabe desejar que Deus possa confortar essas famílias. Né? Agora, me lembro como se fosse hoje, de um grande amigo da minha família em Leonjanópolis, amigo do meu pai, que era o soldado Machado. Machado era um dos homens mais educados que eu conhecia. A você de Leonjanópolis que não conheceu. O filho dele hoje é policial militar, esqueci o nome dele,
mas a minha família está me assistindo agora, pode depois me mandar mensagem aqui, falando, o Machado era amigo do meu pai tem poucos amigos, mas Machado era amigo do meu pai de ter a chave da porta da minha casa, por exemplo, como uma figura, uma metáfora para você. Machado resolveu sair para pescar. Viu, Miltinho? Machado saiu para pescar, foi pescar. Um cozinheiro de mão cheia, um policial íntegro, decente, um pai de família exemplar, um marido exemplar, um amigo sem retoques. Machado saiu para pescar e ele não sabia nadar. Perdemos o Machado, perdemos o nosso amigo, o soldado Machado, porque ele foi pescar e não aceitou usar o colete salva-vidas, gente. Então, certas atividades, certas brincadeiras, algum determinado tipo de lazer, por favor, tomem todas as precauções para que o lazer possa acontecer na ida e na volta, para que você possa comemorar o lazer que você foi fazer, né? Qual a capacidade desse barco aqui? 5 pessoas. Tá. Por que vai colocar 7? Porque uma pesa menos? Não. 5 pessoas são 5 pessoas. Qual é a capacidade de peso desse barco? São 500 quilos. Tem alguém que pesa 120, já não podem ir 5 pessoas. Tem que fazer essa conta, né? Por favor, receba a família aí os nossos sentimentos por um episódio tão triste. Uma mulher teve o carro roubado por 2 bandidos. A vítima reagiu e foi agredida pelos criminosos. Olha só. São quase 2 da tarde e a mulher se prepara para entrar no carro quando os 2 bandidos chegam e anunciam um assalto. Ela se recusa a entregar a chave, é agredida e arrastada para o outro lado da rua. Os criminosos puxam a vítima e conseguem pegar a chave do veículo. Em seguida, a dupla foge. A mulher sofreu ferimentos leves. Vamos lá. Segundo a Polícia Militar, o carro foi recuperado menos de 24 horas depois. Os bandidos ainda não foram presos. Pablo? Sim, Stanley. O carro se recuperou. Sim. Foi recuperado, né? Se recuperou não. Foi recuperado. Agora eu quero perguntar a integridade emocional dessa senhora aí. Recupera quando? Jamais. Jamais. Stanley, isso vai ficar marcado, com certeza. E, a gente vê sempre aqui, só de assistir as matérias, de acompanhar as notícias, a gente já fica abalado, né? Agora pensa uma pessoa que sofre uma agressão dessa, que passa por um roubo dessa natureza. Stanley, é difícil, não fica. A partir daí essa pessoa não é mais a mesma, começa a ter certo tipo de comportamento que prejudica na vida dela, no dia a dia dela. Eu vou fazer o seguinte, o Miltinho vai colocar para mim a agressão na tela grande, eu vou ficar aqui do lado do Luciano para poder assistir. Vou mostrar de costa. Ô Marco Aurélio, mas não é meu primo não, é o ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio, eu tenho respeito por todos. Todas as pessoas, independente da função que ela ocupa, do cargo, do trabalho que ela tem. Mas depois que o senhor deu aquela enquadrada na advogada no Supremo, falando que tem que chamar você de Vossa Excelência, eu chamo do jeito que eu quiser. Tá? E não atribuir o pronome de tratamento a alguém, ainda que ele seja a regra, não é crime. Então você, para mim, vai ser chamado de você, viu, ministro Marco Aurélio? O senhor e todos que votaram a favor de só se prender depois da segunda instância. Tá? Então isso prova o tamanho da minha independência em falar aqui no meu programa aquilo que a minha consciência me diz e mostra como é vulnerável o argumento do senhor dizendo que o senhor é o homem mais intocável do mundo. Depois que o senhor me explicar a treta da sua filha sendo colocada como desembargadora lá, eu vou parar para pensar se eu vou te respeitar como o senhor pede. Mas eu quero perguntar o seguinte, Marco Aurélio, tá vendo aquela senhora lá? Tá vendo lá? Tá vendo? Pois é, Marco Aurélio, posso soltar o vídeo, gente? Essa senhora aqui, ó. Esses 2 bandidos já foram identificados. Esses 2 aqui. A senhora está lá jogada no chão, caída para o chão fora. Eu quero perguntar ao senhor, ministro Marco Aurélio, quero perguntar ao senhor, ao ministro Toffoli, ao Gilmar Mendes, ao ministro Celso de Mello, ministra Rosa Weber, e o Lewandowski. Quero perguntar para os senhores, e não vale responder, a lei é assim, por isso tem que cumprir. Não vale responder isso não.
se esses bandidos devidamente identificados, com a flagrância e a materialidade do crime comprovada, se precisa chegar até o Supremo Tribunal Federal para manter esses dois presos, ministro. Stanley, cada caso é um caso. Então volta o julgamento, que vocês julgaram titica na cara dos brasileiros, vocês 6 aí, volta o julgamento, até porque vocês não são dono da razão, né? E coloca lá assim, cada caso deve ser analisado da sua maneira, porque em casos como esse, ele tem que ser preso, processado e permanecer preso enquanto durarem os recursos. Porque não há nada mais para provar aqui não, Marco Aurélio Lewandowski. Tem nada para provar aqui não, parceiro. Hein? A grande dificuldade que eu sofro, e aí eu tento conversar com os amigos, é porque eu, com todo respeito aos meus mestres, as pessoas que eu tenho como referência na apresentação de programas similares ao meu, porque o meu não se parece com nenhum e nenhum se parece comigo, mas a grande dúvida que eu tenho é por que o senhor, a senhora, que apresenta um programa com factuais como esse, como exemplo, como crimes como esse, por que você não olha para a câmera e fala o nome do juiz, do promotor, Por que você acha que o cara não merece ter o nome dele colocado aqui, questionado aqui? Merece sim, porque quando eu erro aqui, todo mundo coloca a minha vida em jogo, né? Quando eu pratico uma microagressão, todo mundo quer me bater. Ninguém que sabe a minha vida fora daqui. Ninguém conhece meus relacionamentos. Agora, por que eu tenho que chamar? Ei, Marco Aurélio, tá aqui, ó. Esse cara tem que esperar o julgamento em última instância para ficar preso, Marco Aurélio? Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Mas o Brasil precisa chegar, como a gente diz na minha terra, dar a cara para bater. Ou mudamos essa lei, ou a sua esposa, sua filha, sua irmã, sua mãe vai ser a próxima vítima de bandidos iguais a isso. Culpa do Supremo Tribunal Federal. E nem venha me falar que eu estou colocando a população contra vocês. Vocês fazem isso tranquilamente, sem precisar da minha ajuda para nada. A Polícia Civil confirmou a identificação de mais 2 vítimas da tragédia de Brumadinho. Pablo? Isso mesmo, Stanley. 2 pessoas foram identificadas pelo laboratório através do exame de DNA. É o João Tomás de Oliveira, de 46 anos, Noel Borges de Oliveira, de 56 anos. Eles deram entrada no dia 4 de dezembro, Stanley. Agora os números subiram para 259 pessoas, né, mortas e 11 pessoas ainda continuam desaparecidas. Nós temos 2 polos aí nessa notícia. Primeiro, os heróis do Corpo de Bombeiros, né? Sem dúvida. É incansável o trabalho deles. E incansável o trabalho da Vale em produzir mal para a nossa Minas Gerais. Foi para o intervalo e volto para cá. É amanhã, minerada. Um dos maiores eventos do estado já está chegando. É a 30ª edição do Réveillon da TV Alterosa, que acontecerá na Lagoa da Pampulha. Cartão postal, cartão de visitas aqui da nossa capital. E nós preparamos um show para brindar a chegada de 2020. Fogos especialmente preparados serão disparados de 8 balsas na Lagoa para 12 minutos de espetáculo na virada do ano. E você, claro, não pode perder o Réveillon oficial dos mineiros. Pablo Thiago já deu a nota, vai estar lá. Ô Stanley, todos os anos eu e minha família passamos lá sim, vendo os fogos, para mim emocionante, eu gosto, é uma virada importante. Pois é, então na hora de nós entregarmos para o Alterosa agora. Tô sabendo da notícia, hein? Nós estamos aí. Álvaro tá aí? Tá preparado já? Rapaz, não tô não, porque com ele é sempre uma surpresa. Exatamente. Né? Com o Alterosa agora vem sempre uma surpresa. Então eu e Pablo rolamos a bola agora pro campeão Álvaro Damião. Segue daí, patrão. Olha, amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau, Minas Gerais. Vai morrer aí, meu filho. Sei lá se vai.